Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós estamos aqui iniciando nesse mês de agosto, mês vocacional, nosso bate-papo sobre as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja do Brasil. E hoje nós vamos fazer uma partilha, não é? Ouvir os direcionamentos de uma pessoa muito querida, não é? O nosso querido bispo da Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda, Dom Luiz Henrique. Então, você que está chegando aí nessa live, seja muito bem-vindo, querido irmão, seja muito bem-vindo, querida irmã. Deixe aí o nome da sua paróquia, da sua pastoral, do seu movimento, do seu grupo, para que a gente possa, então, te acolher nessa noite toda especial de partilha, nessa noite toda especial de aprendizado e de crescimento. Né? Ao longo da live você pode deixar aí também seu pedido de oração, você pode deixar também a sua pergunta. Hoje nós vamos falar de algo muito importante, o anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não? Então falaremos sobre essa dinâmica do anúncio. Então já quero pedir a você que possa também compartilhar essa live com os seus contatos aí no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Vai convidando os irmãos da sua paróquia, da sua pastoral, do seu movimento, para viver conosco esse momento de graça e de partilha. Faz chegar esse convite a tantos irmãos e irmãs que nessa noite estão aí nas mídias sociais e podem também ser alcançados pela graça de Deus. Então, queremos acolher com muita alegria Dom Luiz Henrique. Boa noite, Dom Luiz. Boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. Uma alegria muito grande aqui compartilhar com vocês essa caminhada de fé, mesmo que de forma virtual, sempre lembrando que a nossa missão batismal é evangelizar, testemunhar e anunciar a mensagem do Senhor. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Sua bênção, Dom Luiz, que alegria toda nossa ter a presença do Senhor aqui conosco nessa partilha sobre algo tão importante na vida da igreja, que é o anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo, tornar Jesus mais conhecido, amado e adorado. Dom Luiz, queria, por favor, que o senhor dissesse qual é a diocese que o senhor é bispo, não é? Para que os irmãos que estão aqui nos acompanhando possam também nos se identificar. Tá certo. Eu sou bispo diocesano de Barra do Piraí, Volta Redonda. Diocese que está se preparando para comemorar em 2022 100 anos de caminhada. Ela foi criada em 1922. Inclusive, Nova Iguaçu já pertenceu à diocese. Verdade. A diocese de Barra do Piraí é mãe da diocese de Nova Iguaçu. Uma parte, né? Logo depois da década de 60, a Diocese de Nova Iguaçu foi criada e desmembrada de Barra do Piraí e Volta Redonda. Então, nós temos uns laços, uma proximidade muito especial e uma alegria ver a Diocese de Nova Iguaçu aí, junto com o seu bispo, Dom Gilson, caminhando cada vez mais nesse testemunho de evangelização e de missão. Mas é muito bom saber a comunidade diocesana de Nova Iguaçu é muito rica de dons, talentos, muito rica também de vocações, muito empenhada na vida social, na caminhada do povo aí da Baixada Fluminense. Então, minha saudação à querida Diocese de Nova Iguaçu. Então, a Diocese de Barra do Piraí foi criada em Barra do Piraí, depois, com o crescimento por conta da CSN de Volta Redonda, foi também transferida a sede para Volta Redonda, permanecendo a Catedral em Barra do Piraí por razões históricas. Por isso ela é chamada Diocese Barra do Piraí, em respeito à história, primeira a criação, em 1922, e Volta Redonda compõe o sul fluminense. São 12 municípios, no momento, que compõem a Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda, desde Paulo de Fronten até Itatiaia, limites com Minas Gerais e São Paulo. Essa é a nossa... A diocese tem quase 1 milhão de habitantes,
Nova Iguaçu deve ter muito mais, evidente, porque a concentração é maior, é grande. Então, eu estou agora há pouco tempo, pouco mais de um ano, na missão aqui de servir o povo de Deus na Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda. Eu era do clero de Campos, Norte Fluminense, fui nomeado bispo em 2012 como auxiliar, bispo auxiliar do Rio de Janeiro, colaborando com Dom Arani até o ano passado, quando eu fui transferido, fui nomeado pelo Santo Padre, Papa Francisco, novo bispo diocesano de Barra do Piraí, Volta Redonda. Ah, que alegria, esse contexto histórico que o senhor traz para nós. Dom Luiz, fique à vontade, não é? Nessa live, o senhor introduzindo já para nós esse momento que nós vamos falar das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. O senhor fique muito à vontade, né, para esse momento de partilha. Com a palavra com o senhor. Agradeço. Eu gostaria de começar pedindo que o Espírito Santo ilumine cada um de nós, porque somos meros instrumentos. É a obra do Espírito Santo na nossa vida. Tudo que dizemos, que falamos, depende da ação do Espírito e da nossa acolhida também. A ação do mesmo Espírito no coração, na vida de cada um de nós. Então, aqueles que nos acompanham, convido a rezarmos juntos a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje também queremos, de modo especial, lembrar de Nossa Mãe do Céu, Maria Santíssima. Hoje celebra a dedicação da Basílica, da igreja mais importante para a Igreja do Ocidente, a Igreja de Santa Maria Maior, Basílica, que é a igreja mais antiga dedicada a Nossa Senhora. E de modo que ela foi criada justamente quando os cristãos estavam discernindo bem quem era Jesus, reforçando essa certeza que temos nossa fé. Jesus é o Filho de Deus Salvador. Para isso, foi necessário também reforçar a figura de Maria. Maria é a mãe de Deus, por ser aquela escolhida por Deus, pelo Pai, para gerar no seu ventre o filho dele. Então, hoje, pedimos também a Nossa Senhora que nos acompanhe, rezando por esse momento difícil que a humanidade passa, que é o problema da pandemia, rezando pelo fim dela, unidos aos que estão sofrendo, as famílias enlutadas, os que estão nos leitos dos hospitais, mas também pelo grave acidente no Líbano. Nossa Senhora do Líbano, interceda pelo Líbano, naquele grave acidente acontecido recentemente. E por cada um dos que nos acompanham, que Nossa Senhora esteja presente nos lares de cada um, trazendo conforto, proteção materna a cada um dos irmãos e irmãs. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Então, o que eu gostaria de refletir com vocês é a introdução e o primeiro capítulo das diretrizes gerais na ação evangelizadora no Brasil, 2019-2023. Um pequeno resumo é esse texto, documento, que é muito importante nós termos em casa para a gente estudar. A gente coloca algumas pistas para animar a todos, isso que bom, tá aí, animar a todos a estudarem em casa. É muito texto rico, é um texto bem aprofundado, bem estudado pelos bispos da Igreja no Brasil. Depois de um exaustivo estudo, Dom Gilson colaborou bastante também nesse texto. A gente, então, tem esse trabalho muito bom, muito rico, que vai ser o direcionamento para muitas dioceses, nossas dioceses, preparando seus planos de pastoral e nos ajudando a enfrentar os desafios da evangelização da missão na realidade que estamos vivendo. Na introdução desse texto, das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora no Brasil,
eles lembram das 5 urgências, que sempre a igreja procura chamar a atenção para o nosso debate, nossa reflexão, nosso estudo, aprofundamento da fé. Estado permanente de missão, óbvio, porque a igreja é sempre missionária. Somos chamados a testemunhar, ser sal da terra e luz do mundo. Iniciação à vida cristã, resgatar a riqueza no ambiente familiar, na catequese familiar, a vida cristã, nos sacramentos. Não só receber os sacramentos e depois de recebidos como se fosse um diploma, nos afastar, mas vivenciar essa experiência eclesial profunda através dos sacramentos. A animação bíblica da vida e da pastoral. Claro que precisamos ter sempre a Sagrada Escritura, meditando, refletindo a palavra de Deus, que nos sustenta, nos fortalece na caminhada. Nós cristãos católicos precisamos, graças a Deus, temos dado passos muito importantes nesse aspecto. Nós vamos continuar avançando. A Bíblia tem que estar conosco, sempre acolhendo, meditando essa palavra viva e eficaz, que transforma. A palavra de Deus é viva e eficaz. Sempre que lemos o texto bíblico, parece que é uma novidade. É uma novidade, sempre é. Quando nós realmente assimilamos, rezamos com a Bíblia. Comunidades, é para recordar que nós precisamos capilarizar ainda mais a evangelização. Mais à frente, nós vamos entender o que significa isso. Construir pequenas comunidades onde as pessoas partilham a fé, a caminhada, os grupos de oração, pequenas comunidades que vão assim, demonstrar mais proximidade com o irmão, viver essa experiência de comunidade que nos enriquece, nos ajuda muito. E serviço à vida plena para todos, caridade, solidariedade. A nossa igreja, nós como igreja, não podemos ficar alheios às mazelas, os problemas, as situações que vivemos nessa sociedade. Então, as diretrizes da ação evangelizadora no Brasil lança para nós um desafio: comunidade eclesial missionária, com a imagem da casa da construção de Deus, para dar esse sentido de calor humano, de proximidade, sentir como lar, né, para que todas as pessoas se sintam comprometidas com a missão. Por que lembra do lar? Lar lembra a família, aconchego, estar unidos. Além dos vínculos utilitários ou funcionais, às vezes fica uma coisa muito funcional na igreja, reunião, encontro, etc., nós devemos sentir o calor humano desse encontro, da proximidade que nos une o Senhor, a nova família dos filhos de Deus, superando os laços sanguíneos. Os laços que nos unem são muito fortes, da fé. Tanto é que Jesus diz que a família dele são os que fazem a vontade do Pai. Então é bom sempre recordar isso. A imagem da casa, maior proximidade. Nós precisamos estar sempre unidos nesse trabalho de evangelização. E comunidade eclesial missionária, porque devemos estar continuamente de portas abertas para esse duplo movimento, entrar e sair. Entramos, saímos transformados para anunciar a mensagem do Senhor. Portas que acolhem, portas que não fecham por dentro nem por fora, que partilham as alegrias sanadores. Entrar e sair, o movimento. Não podemos entrar só, porque nos fechamos. Sair também não é possível, porque precisamos voltar para nos abastecer no encontro com os irmãos, na vida da igreja. Esse movimento de entrada e saída é algo que a gente precisa sempre reforçar. Uma comunidade eclesial autêntica, missionária, alicerçada na comunidade, gerando novas comunidades. Esse gerar novas comunidades não quer dizer que nós vamos, assim, fragmentar essa caminhada. Pelo contrário, vamos somar, vamos construindo mais comunidades unidas, células, em que a palavra de Deus vai penetrando em todos os ambientes, todas as realidades da vida social. Não podemos entender, por exemplo, quando se cria paróquias, quando se cria comunidade, estamos dividindo? Não. Estamos somando, multiplicando a caminhada missionária e evangelizadora. Comunidade sustentada por 4 pilares que apresenta o documento: palavra, pão, caridade e ação missionária. A palavra dá para entender muito bem, que é a iniciação à vida cristã e a animação bíblica. A pessoa que se insere na experiência de fé na vida comunitária, esse acompanhamento, a formação
para os sacramentos da iniciação cristã. Mas não basta só receber os sacramentos. É preciso se convencer desse encontro verdadeiro com o Senhor, na Eucaristia, no batismo, na crisma. São momentos fortes. Então, a palavra de Deus que é assimilada, que é vivenciada, que é partilhada entre nós. Depois, pão, que dá para entender a liturgia, é a espiritualidade. A gente se reúne, louva, glorifica a Deus, celebra, a gente pede, suplica. É ação de graças. A Eucaristia une em torno da mesa do altar do Senhor, Jesus que se sacrifica continuamente, esse sacrificar-se no sentido de entrega por nós, se faz alimento para nos fortalecer. Então, a gente entende o porquê que a igreja coloca, que a própria igreja, os magistérios, melhor dizendo, fala que a igreja vive da Eucaristia. A Eucaristia partilhada, verdadeira espiritualidade eucarística que nos faz comungar com Deus, com Cristo e com os irmãos. Se nós comungamos com Jesus e causamos divisão, nos separamos do irmão, não vivemos o espírito de compreensão e unidade, não estamos verdadeiramente comungando com o Senhor. Estamos perdendo o momento da graça. Então é importante celebrar a vida, nossa caminhada, estar junto com os irmãos, nos alegrar de estar com os irmãos. É difícil, sim, dado o nosso egoísmo, nossos apegos, mas partilhando as experiências, fazendo essa também experiência do perdão, da compaixão, da misericórdia, da solidariedade, vamos crescendo e amadurecendo na fé. Depois, caridade, serviço à vida plena. Não se pode viver uma vida autenticamente eclesial esquecendo da necessidade do irmão. Então, a solidariedade, ir ao encontro dos necessitados, dos pobres, dos aflitos, é a nossa missão. E a ação missionária, estado permanente de missão, é você se dispor, disponibilidade no serviço eclesial, de levar a palavra de Deus. A riqueza que nós recebemos, não guardamos para nós mesmos. Seria como guardar talentos, colocamos à disposição na igreja, nas pastorais, movimentos, espiritualidade, são tantas coisas maravilhosas, bonitas que nós temos na igreja. A igreja, na ação do Espírito, tem lugar para todos, mas se respeitando mutuamente. É o que nós costumamos sempre lembrar. Unidade na pluralidade. A pluralidade que não afeta a unidade, a comunhão. Então, cada um dando a sua contribuição na construção do reino de Deus. Assim nós vamos caminhando. Essa é a introdução do documento que já diz muita coisa importante para nós. O primeiro capítulo é o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo e faz uma reflexão sobre o momento que estamos vivendo, a realidade urbana, a mentalidade urbana, presente na cidade. A gente, quando fala no mundo urbano, a gente imagina só os grandes centros, as grandes metrópoles, Rio de Janeiro, com as suas cidades no entorno, que chamam o Grande Rio. Nova Iguaçu está inserida nessa realidade, Caxias, São Gonçalo, Niterói, são assim, o Grande Rio, né, a grande metrópole, em que se vive ali uma experiência muito forte, né, dos desafios de um mundo urbano, violência, os problemas da mobilidade, as questões sociais graves, prementes a serem enfrentadas, e a mentalidade do mundo urbano também, que é desafiadora. Mas essa questão da mentalidade do mundo urbano, o documento também alerta que no campo, fora já no ambiente mais distanciado das grandes metrópoles, essa mentalidade penetra, porque existe hoje uma rede de informações muito grande. De modo que aquilo que os anseios, preocupações do mundo urbano já está no interior também. O problema da violência, da fome, da pobreza, os desafios da mobilidade, as dificuldades de tocar os corações das pessoas para Cristo, você ir ao encontro das pessoas. As pessoas estão mais temerosas, mais receosas, mais desconfiadas de tudo. As contradições e desafios, onde nós somos chamados a refletir com as pessoas,
Deus está presente na cidade, no mundo urbano também. É o espaço da vivência do Evangelho. Como? Aí é uma descoberta contínua. A ação do Espírito Santo na igreja que vamos trabalhando. Primeiro escutando, não é? Precisamos escutar as angústias, as alegrias, compartilhar as alegrias também, os contravalores que nós vemos no mundo urbano. É um mundo que tende a ser muito indiferente, alheio às dificuldades do outro. A gente passa correndo, muita agitação, as preocupações do dia a dia, a gente passa, nem se dá conta, nem percebe o irmão que está do lado. Sofre, até nas pessoas próximas, a gente não percebe, não nos damos contas dos problemas, da dificuldade que está passando. É uma realidade, é a cultura, a anticultura da indiferença. E precisamos trabalhar muito sobre isso, porque somos chamados a testemunhar Jesus, Senhor e Mestre, seu nome, sua doutrina, a vida, promessas, o reino, o mistério de Jesus, rejuvenescendo a igreja nessa realidade. Então, um grande desafio, realmente, que nós nos separamos, e o primeiro capítulo Anos do Evangelho já apresenta para nós, o documento, esses desafios do mundo urbano, que está presente em todas as realidades. Tem a internet, as redes sociais, as informações distorcidas, as meias-verdades, que é pior que mentira, porque confunde, notícias falsas, uma série de situações complicadas que nos afeta profundamente. Somos chamados a ser uma presença que agrega, do diálogo, de superação dos conflitos. Agora, não é a cultura do encontro, é a cultura do conflito. Tudo é conflito, tudo é briga, tudo é confusão nas redes sociais, e a gente está inserido nessa realidade. Tomarmos cuidado, nós nos deixamos envolver por tudo isso. Muita atenção, preciso ter espiritualidade, a convicção das coisas de Deus, uma caminhada mais profunda na vida de fé, para que a gente se vacine. Hoje fala muito de vacina. Chega logo a vacina dessa pandemia aí do vírus. Vamos nos vacinar também, com a graça de Deus, contra esse vírus do conflito, da indiferença, dos apegos. Tantas coisas precisam ser transformadas. Mas não adianta apontar os erros se nós estamos colaborando com tudo isso. Fidelidade de Jesus Cristo. O documento da igreja diz assim: ao início de ser cristão, não é uma decisão ética, uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte, dessa forma, um rumo decisivo. Nós não somos religião do livro, somos uma pessoa, Jesus. Por isso damos valor à palavra de Deus, porque Jesus é a chave de interpretação de tudo. Nós não somos a religião de um código de doutrinas. Temos nossa doutrina, nossa fé por causa de Jesus. No início, sempre o encontro com Jesus. Por que às vezes a gente vê tão pouca convicção nos batizados? Muita gente batizada, poucos convictos, porque falta o encontro com Jesus. Esse encontro que transforma, muda a nossa maneira de agir e de pensar. E o Papa Francisco nos alerta muito nesse sentido, o documento cita isso, quando ele fala sobre a compreensão do Evangelho. Ele critica o neognosticismo e o neopelagianismo, que são termos estranhos à nossa linguagem comum. Foi muita preocupação do passado da igreja, mas que volta hoje com uma nova roupagem, mas tão perigosa quanto antes. Primeiro, ele fala do gnosticismo, é o racionalismo. É aqueles que pensam que tudo resolve pela capacidade intelectual. O cientificismo, tudo se responde dessa forma, prescindindo de Deus. Capacidade técnica, tudo, força de vontade. Que leva depois ao perigo do pelagianismo, autossuficiência. A graça de Deus não é necessária. Nós temos nossas capacidades. As superamos com a nossa própria força. Ai de nós, porque nada somos sem Deus. Então esse é o perigo. Por isso que a gente vê hoje o grande perigo na sociedade, mais do que devemos preocupar, sim, com o esvaziamento, está decaindo muito a fé católica, né? Cada vez mais a porcentagem está diminuindo, mas está crescendo muito o indiferentismo religioso. Muitos que se dizem pessoas de fé sem religião.
Isso é um grave problema na sociedade. E é bom lembrar que nós não somos justificados pelas obras, mas nem pelos nossos esforços, mas pela graça do Senhor, que toma a iniciativa. Se a graça do Senhor, nada somos. Então, fazer essa experiência do amor gratuito do Senhor, transformador, que gera fraternidade, concretiza as comunidades de fé, que nos congrega unidos para superar dores, partilhar alegrias, relacionamento fraterno. Falta isso. As pessoas estão carentes. Agora, então, com esse problema da pandemia, do isolamento social, que situação difícil. A igreja tem que se lidar com isso, em que, de uma hora para outra, nossas igrejas tiveram que ser fechadas. Nossos encontros, reuniões, tudo. E estamos aí lutando para, de uma forma segura, que a gente tem que ter cuidado e com a saúde das pessoas, nos fazermos próximos das pessoas, ainda que de forma online, como estamos fazendo agora, né? Colocando agora formação, encontro, espiritualidade, para que a gente mantenha o laço de fraternidade, de amor que nos une. Porque as pessoas estão sofrendo, isoladas, sozinhas, depressão, isso mata também. Covid mata, é verdade, mas também depressão, o isolamento, a perda de sentido da vida, essa realidade que parece que não tem perspectiva de melhora. As pessoas estão ficando cansadas, desesperançadas. A nossa missão é anunciar a esperança, que a tempestade vai passar. Recentemente meditamos, né? Jesus na barca, os apóstolos com medo, apavorados. E Jesus vai cessar no momento oportuno. Vamos confiar. Precisamos anunciar essa mensagem otimista sem ser utópica, sabe? Com os pés no chão, sabendo da realidade difícil que estamos passando, mas fazendo a nossa parte. Então, relacionamento fraterno, criar laços que são muito mais fortes que o de sangue, nos fala Jesus no próprio Evangelho, para nos sustentar mutuamente na fragilidade, experimentando a conversão pessoal para que outros também se convertam e assim fortaleçam sua vida na oração, no encontro. Isso é estado permanente de missão. Comunidades reunidas, congregadas na fé, que conhecem os desafios, as lutas, mas não desistem. Tem prudência, tem audácia, coragem, ousadia. Estamos aí, caminhando, com prudência, com audácia, com coragem e ousadia, diz o documento. O Evangelho usa muitos verbos, vinde, ide, aquilo que eu, na introdução, falei das portas. A porta serve para entrar e para sair. Vinde, venha, abasteça-se, caminhe conosco, vai agora e anuncie. Precisamos lembrar disso. Jesus que nos chama. Ele quer que vivamos em comunidade, mas que sejamos missionários também. Isso nas primeiras comunidades, no início do cristianismo, era assim. Acolhiam, vivenciavam a fé, procuravam integrar as pessoas, mas tinha ação missionária. Os apóstolos, os discípulos, levando a palavra de Deus. De modo que nunca podemos esquecer que a igreja é uma comunidade de discípulos missionários de Jesus Cristo, recorda o documento da igreja. A igreja é sempre consciente que deve evangelizar. Como? Primeiro, pelo testemunho. Grande desafio. A nossa missão e vocação principal, pelo batismo, testemunho de santidade, obras de misericórdia, solidariedade com os sofredores, colaboração na construção de uma sociedade justa e pacífica, anúncio claro, explícito, incansável de Jesus. Uma igreja que dá razão da nossa esperança. É isso. Num mundo tão fragmentado, tão conflituoso, tão cheio de agressividade, vamos ser profetas testemunhando o amor, a compreensão, o respeito ao outro, anunciando a mensagem de Jesus, caminho de santidade. É urgente isso. Testemunho do amor fraterno,
para superar o escândalo da divisão. Aí é óbvio, as pessoas não vão entrar para uma comunidade quando vê ali uma comunidade cheia de conflitos, cheia de divisões, que as pessoas não se entendem, ninguém respeita o outro, cada um querendo pisar no outro, querendo ser maior do que o outro, no sentido de que a ideia do poder, né? Eu que mando, eu que decido, eu que estou acima, isso é muito triste ver em nossas comunidades. Comunidades que, ao invés de se rivalizarem no serviço, estão se rivalizando para ver qual que é o grupo que manda mais do que o outro. É preciso dar um testemunho de fraternidade mais eloquente nesse mundo tão agressivo. Respeito, diálogo, isso é profunda conversão a Cristo. Ou seja, testemunho do evangelho que se traduz em gestos, mais do que em palavras. Palavras vão ecoando e o vento vai levando, né? Agora, gestos arrastam. Os testemunhos arrastam, já sabemos muito bem disso. E Jesus nos confiou essa tarefa simples e, ao mesmo tempo, desafiadora. Essa identidade do cristão. Que as pessoas nos vejam e digam, essa pessoa é de fé. Mais do que falar. Não fica falando Jesus toda a vida. Tem gente que fica até chata. Tanto fica falando. Fica só cobrando os outros. Ah, que gente chata. Ao invés de anunciar Jesus com amor, dedicação, se cobrando, né, no sentido de fazer o bem, fica cobrando os outros, exigindo, achando que tem que ser do seu jeito. Como se Jesus pudesse colocar numa redoma e fazer do seu jeito. Não tem isso, não. A nossa identidade é o amor, a misericórdia, a compaixão. E anunciar isso. E o grande modelo é a Santíssima Trindade. Testemunho de serviço e de anúncio. E por isso que sentimos na cidade da missão eclesial. Porque quando realmente temos um encontro com Jesus, nós não vivemos no individualismo religioso. Queremos experimentar essa vida, esse encontro com Jesus ao lado do irmão. A mensagem, a evangelização, a missão, não é propaganda, não é negócio, não é projeto empresarial. Nós podemos ter organogramas muito bonitos, aquelas agendas maravilhosas, encontros com todo um sistema, método, tudo muito bonitinho, mas organizado. Mas se tiver testemunho, se não tiver convicção, não vale de nada. Fica aquilo bonitinho lá, bem feito, mas que não toca os corações das pessoas. Não é proselitismo também, é por atração. Proselitismo é você querer, é uma coisa agressiva, de impor um caminho. Jesus propõe, ele nos respeita muito, respeita a nossa liberdade, nossa escolha. Quem somos nós para impor um caminho às pessoas? Nós propomos e procuramos fazer nossa parte para que os outros sintam-se assim atraídos pelo Senhor. Exemplo daquela samaritana, quando encontra Jesus, vai falar com as pessoas da sua aldeia. E depois ele chega assim, já não precisamos mais que você diga, nós encontramos o Senhor. Então, o missionário, o evangelizador, tem que se sentir feliz quando alguém diga assim, agora, a minha fé não depende do que de você ou não, agora é Jesus, que eu estou servindo e amando, você me ajudou, colaborou, mas é eu que estou agora experimentando esse encontro. O testemunho pessoal verdadeiro que eu passo a ter também. A vivência do amor fraterno nos ajuda nesse sentido. É por isso que o documento fala de comunidades eclesiais missionárias, para reforçar essa vivência da comunhão fraterna. Comunidades pequenas, abertas, acolhedoras, misericordiosas, de intensa vida evangélica. Isso é testemunho, fundamento sólido da fé. Capilaridade. Nossas comunidades paroquiais é para facilitar isso. Nossas igrejas paroquiais, a paróquia é um território onde tem ali deve-se concretizar todo o trabalho evangelizador e missionário. Não é para ficar a coisa estagnada. A matriz, tudo faz ali, as pessoas vão, rezam e voltam. Não, é para você se abastecer nos encontros, reuniões, espiritualidades, para fazer para pequenas células, na capilaridade, comunidades eclesiais missionárias, na sua rua, um ponto de evangelização, você reúne para partilhar a palavra de Deus, está ali rezando, grupos de oração,
momentos de formação, tudo isso é importante que você, que está me ouvindo, você pode fazer isso, porque não depende só do padre, não. Você faz parte desse trabalho evangelizador. É a sua missão. Comunidade aberta, acolhedora e que se expande, multiplica, multiplicadores. O problema de nossas comunidades, quando falo em conversão pastoral, é que a gente fica muito engessado. Ah, é o meu grupo, só eu que decido, só eu que mando. Quando chega alguém para somar, você coloca de lado, porque você tem medo de que ocupe seu lugar. Ninguém ocupa o lugar de ninguém. Aquilo que Deus me deu, aquilo que me pertence, que vem de Deus, ninguém tira, ninguém rouba. Tudo pertence ao Senhor, eu sou só instrumento. Então, precisamos tomar muito cuidado com isso. Fé que se traduz em ações, porque a fé sem obras é morta. Já nos lembra São Tiago. Serviço da caridade, dimensão da missão da igreja, e assim vamos adiante. Como eu falei no início, a introdução sobre o tema da cultura urbana, nós temos esse grande desafio da missão. E aí é um cenário muito ambíguo, muitas luzes e sombras, coisas positivas e coisas que deixam a desejar, precisam ser superadas. Temos a questão da pluralidade, do avanço das tecnologias. Isso é muito bom, mas o cuidado como lidar com tudo isso. A tecnologia é uma coisa impessoal. Quem está por trás da tecnologia? Somos nós. E aí entra a questão da ética, da moral. Porque só se pode falar em ética moral e moral quando tem questão da consciência, da autorreflexão. Então, nós precisamos saber lidar com a tecnologia, com a pluralidade da sociedade. Por detrás de uma ferramenta, é uma ferramenta. A ferramenta da rede social tem um sujeito, uma pessoa, você. Você que é cristão, como é que você que é cristão está aí disseminando notícias falsas ou partilhando ideias e comentários contra seus pastores, contra a igreja, qual você faz parte, você é a igreja. Então você tem que ter muito cuidado. Tenha uma crítica saudável, respeitosa. Seja um bom crítico fazendo a sua parte, procurando transformar a sua comunidade através do seu exemplo, do seu testemunho, não só cobrando. Então, tem essa questão da globalização, do secularismo no mundo de hoje, do relativismo, não existe objetividade, cada um pensa o que quer, acha o que bem entender, mas temos a verdade, que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Hoje tem esse indiferentismo, a liquidez, no sentido de que tudo é muito tênue, cada um pensa o que achar melhor. Será que é esse o caminho? É um grande desafio para a igreja. E isso afeta cada um de nós. A igreja, às vezes, se vê no emaranhado de ideias, de dúvidas, de posições. Por isso, pautemos o magistério da igreja, nos documentos, no catecismo da igreja. Às vezes, nós temos até certos pastores, padres, que começam a passar uma mensagem que, se você for analisar, não está no catecismo da igreja, na doutrina, na Bíblia, na palavra de Deus. Reze por eles, mas siga aquilo que o magistério da igreja, que é o Santo Padre e o Papa, em comunhão com os bispos, estão propondo. E o catecismo, você, meu irmão, minha irmã, você tem que ter o catecismo da igreja. Leia, está ali. A palavra de Deus, que nos ajuda. A mensagem autorizada dos bispos, em comunhão com o Papa, porque se o bispo se arroga no direito de passar uma mensagem fora da comunhão com os outros irmãos bispos e com o Papa, já deixou de ser magistério da igreja. Então é a nossa responsabilidade passar uma mensagem clara, objetiva para o nosso povo e ajudá-los na caminhada. É o nosso serviço, a nossa missão. Qual é o grande desafio da igreja, então? Transmissão integral da fé. Ah, não vou passar essa parte, não, porque isso aí a sociedade não aceita, é uma coisa retrógrada, isso não é bom, as pessoas não vão gostar. Quem disse que a gente tem que passar aquilo que as pessoas gostem? Aquilo que é, em consciência, o caminho que Jesus propõe, que não é adocicado, fácil. Jesus mesmo diz, a porta é estreita, larga que leva para a perdição.
É claro que vamos passar a mensagem integral da fé na misericórdia. Caminho da misericórdia. Somos intransigentes nos princípios e tolerantes em relação às pessoas. Temos que ser assim. Muito claros nos princípios, mas sempre muito abertos e acolhedores em relação à pessoa humana, com suas fragilidades e lutas. Essa misericórdia e compaixão que nos fala Jesus. Transmissão integral da fé no interior de uma cultura. A cultura tem que ser evangelizada. Hoje a cultura está muito paganizada. Mais do que nunca o cristianismo tem que penetrar nessa realidade. Não se deixando se absorver. Onde está a fé? Onde está o cristão inserido no mundo? Ele está inserido, não perdido, sumido no mundo. Essa inserção é o testemunho. Claro, objetivo, sem fanatismo, sem radicalismos doentios, mas clareza, objetividade. Porque a transformação é muito rápida, a crise ética é muito grande, a relativização do sentido do pecado é muito forte. É a nossa missão, inseridos no mundo, não absorvidos. Porque Jesus disse, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. E não, ele não falou isso à toa. Então a gente tem que ter isso muito cuidado. Em relação ao forte pluralismo, porque é muito relevante esse desafio na cultura urbana, em que se prega muito essa ideia de não existe verdade objetiva, o subjetivismo é cada vez mais forte. Então a igreja tem que se adequar a isso, não. A igreja está inserida e tem uma palavra a dar, oferecer, uma mensagem. Na liberdade da própria... A sociedade fala tanto em liberdade, democracia, pluralidade de ideias, mas quando se trata de religião, não. A igreja não pode falar isso. A igreja está errada. Quer dizer, nos cerceiam na nossa liberdade, nas nossas convicções. E outros podem falar o que quiser e até ofender, ferir aquilo que nós mais prezamos, nossos símbolos religiosos, aquilo que nós procuramos anunciar, dignidade da vida humana, respeito à dignidade das pessoas, os valores culturais que devem levar ao cultivo, né, do amor, da fraternidade, da paz, a dignidade dos idosos, de todos, desde o ventre materno até o termo natural de sua existência. Defendemos isso. Mas, às vezes, distorcem nossas palavras, como se fôssemos intransigentes, apegados a um passado distante, que não olha a realidade. Olhamos sim. Estamos sempre refletindo, meditando sobre tudo que está acontecendo. E, às vezes, ainda querem nos impedir de propor um caminho da fé, da mensagem de Jesus, caminho, verdade e vida que propomos. Não é? Então, esses desafios do mundo urbano. É preciso, então, não cair na generalização, mas achar que tudo é muito igual, todas as cidades são iguais. Tem as peculiaridades de cada realidade. Cada igreja particular, que é a diocese, tem suas peculiaridades, tem sua realidade, suas lutas e desafios, mas formamos uma comunidade, uma igreja, a igreja universal, a igreja católica. Uma igreja particular não é igreja exclusivista, só ela, que não leva em conta as igrejas irmãs. Formamos essa comunidade de fé. Devemos dar testemunho de unidade. Devemos também tomar cuidado com o imediatismo, a fragmentação. São muitos desafios, inúmeros. Os sofrimentos, a pobreza, o desemprego, as condições precárias de trabalho, de habitação, a devastação ambiental. Isso tudo deve ser levado em consideração. Falta de saneamento básico, espaços de convivência, a violência, a solidão. São esses os desafios. A aridez espiritual das pessoas por conta de tudo isso. Nós somos chamados a dar um testemunho de fé e de confiança diante de tanta realidade difícil. Pregar o evangelho nesses espaços geográficos. Levar a força do evangelho em todos os lugares. Na cultura, no ambiente midiático. As redes sociais ajudam bastante. Então, saber propor um caminho, inspirar as pessoas para esse caminho de amor,
E essa é a missão de cada um de nós, discípulos missionários. Como é difícil, mas é uma luta grande que não devemos desanimar, levar as pessoas a escutar. Hoje não se escuta, hoje se agride. As pessoas não dão tempo para o outro falar. A capacidade de escutar foi perdida. A capacidade de admirar, de compreender. A capacidade de, de, de ir ao encontro do irmão com seus valores, suas lutas, seus desafios, suas divergências também, ouvir e ser convicto também na sua proposta. Caminhar juntos são os grandes desafios desse ambiente que nós vivemos. Conflitos que impedem de ter mais solidariedade, mais fraternidade, mais desejo do bem, onde a verdade é muito diluída. Somos nós que temos essa convicção que somos chamados a propor esse caminho. E aí entra a proposta do documento, as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora no Brasil, as comunidades eclesiais missionárias. Ou seja, pequenas comunidades nos mais variados ambientes, onde se celebre a viva a palavra, todos alimentem com pão da Eucaristia, onde a caridade é vivenciada e o acolhimento, a ação missionária, portas abertas, onde se pode crescer na fé, se fortalece a comunhão, onde existe engajamento de todos, pequenas comunidades, de modo que haja mais proximidade, confiança, partilha de experiências, ajuda mútua. Na prática, já acontece um pouco isso. Nossas comunidades eclesiais, de base, no passado, como chamava, capelas, grupos de oração, momentos de parte, círculos bíblicos, se reforce tudo isso, mas que não sejam grupos isolados. Haja coordenação, sentido de comunhão. Por isso a presença do padre, ser uma presença de comunhão, de unidade, do bispo. Nada façais sem o bispo, de Santo Inácio. Quando se prega um desrespeito à pessoa do bispo na sua missão, na sua condução, está ali a ação do maligno, do diabo que divide. Então, um trabalho de coordenação, de boa formação, para que se mantenha a comunhão na igreja particular, que é a diocese. Fazendo as coisas prescindindo do bispo, dos presbíteros, isso aí não é de Deus. E também, através dessa experiência de comunidades eclesiais missionárias, é claro que vai acontecer a fecundidade da ação de Deus. Vocações vão surgindo, vocações missionárias para o ministério ordenado, para a vida consagrada. Termômetro de comunidades maduras são as vocações. Para a vida consagrada e religiosa, para a vida sacerdotal, presbiteral, diaconal, diáconos permanentes. Toda uma experiência rica, muito bonita que pode acontecer. Assim, novos caminhos de evangelização vão surgindo, acolher o novo de Deus, novas comunidades, pessoas que despertam, né, carismas, dons para servir. Não vamos ficar com medo disso, não. Como se tivesse, eu vou perder meu espaço. Ninguém perde espaço no serviço ao reino. Todos somos chamados a contribuir com novos caminhos de evangelização, na amizade, na fraternidade, experiências de fé, no âmbito familiar, restaurar a catequese familiar. Nesse período da pandemia, como foi necessário despertar para isso? As famílias que estão reunidas, estão rezando, partilhando a palavra de Deus, se fortalecendo nessa espiritualidade importante, se alimentando o amor, na amizade. A gente fica sabendo com tristeza de muitas famílias que, ao invés de reforçar a comunhão e a unidade, se esfacelaram ainda mais, porque não sabiam mais como conviver. Essa convivência de 24 horas, ao invés de ajudar, criou mais complicações. Não deveria ser assim. Então, espaços de crescimento espiritual, partilha, na ação do Espírito na vida de cada um. E assim, esses âmbitos precisam ser trabalhados, nos apontam o documento. O documento nos desperta para a reflexão de algumas realidades que já detectamos nas nossas comunidades. Primeiro,
Temos que evangelizar e reforçar a caminhada dos que frequentam regularmente a comunidade, que conserva a fé católica, que estão envolvidos na evangelização, para que não desanimem, para que continuem firmes, perseverantes. Depois os que foram batizados, mas não vivem de acordo com a fé, abandonaram, distanciaram, vivem um indiferentismo religioso. E aqueles também que não conhecem a Jesus ou que recusaram. Todos esses precisam ter uma presença, precisamos trabalhar para nos fortalecer na evangelização. O primeiro grupo, que são aqueles que estão são mais participativos na comunidade, que conservam a fé católica, que está no grupo, que participa de uma pastoral movimento, vamos corresponder ainda mais no amor de Deus ao nosso testemunho de cristãos autênticos. Não podemos estagnar. Água parada não presta. O riacho caudaloso que traz vida. O brejo é coisa morta. Então nós temos que ser riacho, que vai caminhando. O perigo é aqueles que estão na igreja, vão à missa sempre, tem pastoral, e não, já fiz, está ótimo. E acha que não precisa fazer mais nada, já sei tudo. Olha o grande perigo dessa ideia, eu já sei tudo. Eu não tenho essa predição, Deus me livre, Senhor me livre de achar que eu já sei tudo. Tem que estar sempre na ação, o coração aberto para que o Espírito Santo me ajude e sempre lendo os documentos, reforçando o caminho, na minha formação, aprendendo com os irmãos, com os leigos, com os meus irmãos presbíteros, aprendendo sempre a servir e a amar. Então, corresponder mais com toda a vida. Essa é a evangelização, o trabalho missionário, o testemunho dos que conservam a fé católica e participam. Depois, o segundo, são chamados à conversão, a viver o desejo de se comprometerem com o evangelho. São os que foram batizados, mas não fizeram encontro com Jesus ainda autêntico. E o terceiro grupo, que também é um grupo que precisa de uma atenção especial dos missionários, que têm o direito de receber o evangelho, a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, mas essa escuta, né? Essa oportunidade de ouvir de nós uma partilha alegre da experiência do encontro com Jesus, de cristãos felizes, realizados no Evangelho, não gente fechada, rancorosa, cheia de críticas, achando que é melhor do que o outro. Não, pelo amor de Deus, esse não vai falar sobre Jesus, não. É melhor você não falar nada. Quem é assim? Mas aqueles que, empolgados com a missão, querem transmitir a mensagem do Evangelho para esses que não conhecem Jesus, ou até recusaram a fé. Há muito o que fazer, mas é preciso provocar, sentirmos-nos provocados pelo chamado que Jesus nos faz através da igreja. Esse caminho de sinodalidade, de comunhão, de partilha, comprometimento na vida e na missão da igreja. Todos somos corresponsáveis. Você precisa viver a sua experiência de fé na família, catequese familiar, depois uma pastoral, no movimento, nos momentos celebrativos, nos momentos de solidariedade, de acolhimento, de perdão, mútua solidariedade, saber valorizar e acolher os mútuos ministérios e carismas que o Senhor vai suscitando. Assim, nós vamos caminhando e construindo verdadeiramente uma comunidade segundo o coração de Jesus. Isso é o primeiro capítulo, coloca muita coisa rica, especial, que nos ajuda a refletir e reforçar ainda a nossa caminhada de fé. Bom, é isso que eu gostaria de colocar, espero que tenha ajudado, não esgotei o assunto, mas que possa ajudá-los a contribuir para que vocês sintam interessados em ler, refletir e partilhar em comunidade, em grupos, esse documento rico das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Muito obrigado pela atenção de todos. Fico à disposição, se tiver alguma pergunta, alguma partilha, uma reflexão nesse momento. Excelência, muito obrigado pela contribuição que o Senhor Deus, aqui nos comentários, o pessoal está dizendo assim, muito edificante, está me ajudando. Temos catequistas, coordenadores de comunidade, membros de grupo de oração. Tem pessoas dizendo aqui, olha, a gente já estudou isso na catequese com Dom Gilson. Estão aqui dizendo, estudamos isso na nossa paróquia. Que coisa bonita, né?
uma igreja que está caminhando em comunhão. O que me chamou a atenção em tudo que o senhor falou, que enriquece, que fortalece a nossa fé, é esse exemplo de humildade, da gente sempre voltar às fontes e aprender de novo com o mestre. O evangelizador, ele nunca se basta, ele sempre precisa ir à fonte e aprender com Jesus, que é manso e humilde. Chamou muito a atenção essa, né? O senhor foi assim como um sinal de Deus, exortando, motivando e nos convidando a viver essa simplicidade evangélica, mas ao mesmo tempo autêntica, convicta. Nós temos aqui, Excelência, uma pergunta da Ana Cleide, minha irmã de sangue. Ela diz assim: como motivar os jovens pós-crisma para não se dispersarem a partir das diretrizes da igreja? Esse é um grande desafio para todos nós, porque, como eu falei, não se pode relacionar curso de crisma, batismo, eucaristia, como se fosse um encontro, um curso para receber um diploma, uma lembrancinha no final. Deve-se fazer, construir nessas etapas, né, até o momento da celebração propriamente dita, onde recebe o sacramento da crisma, construir no coração desses jovens essa experiência de pertencimento, de vivência da fé. Eu acho que poderia ajudar muito, abrindo espaço para que eles falem, para que eles coloquem seu testemunho, como que eles estão sentindo, experimentando esses momentos de encontro, motivados a conhecer as pastorais e movimentos. Depois, no pós-encontro, não ser aquela coisa de sala de aula, né? Falando e as pessoas ouvindo. Grupos de partilha, de testemunho, de reflexão, e ir ao encontro de pastorais, movimentos de cunho social solidário, de evangelização, mostrar que o trabalho deles é importante, que eles são necessários na igreja, que o que eles fazem é importante, que ajuda na crescimento da comunidade. Eu acho que a gente tem que sair um pouquinho desse ambiente de sala de aula, que a gente pensa muito a questão da crisma, e dar vez, oportunidade para que eles falem o que estão sentindo, desafio, as dúvidas, ao longo da caminhada preparatória rumo à crisma, e tirar deles essa imagem que estão no curso para a conclusão a conclusão de uma formação que se dá numa celebração da crisma, de batismo ou de eucaristia. Acho que a gente tem que trabalhar muito nesse aspecto. É desafiador, sim, mas eu acredito que se a gente mostrar para eles como é importante o que eles falam, a contribuição deles na caminhada evangelizadora, vai surtir um bom efeito. Excelência, quero acolher aqui o diácono Jorge Luiz. Só para complementar o que eu estou falando, uma vez eu estive numa paróquia para um curso para presidir a Eucaristia, a Santa Missa e administrar o sacramento da crisma. Eu tenho o costume de antes estar com eles para partilhar um pouquinho, né? Ouvir, conhecer. E o padre organizou de tal forma que ele colocou o seguinte: ele pediu para que as pessoas contassem um pouquinho a experiência de conversão de cada um, teve uma experiência forte de encontro com Jesus. Fiquei tão edificado com aquilo, porque os jovens começaram a falar aquilo que eles sentiram nesse período. Então, deu para entender que não foi um simples encontro de formação, não. Que também é importante, claro. Não foi só uma recepção da doutrina, não. Eles vivenciaram aquilo. E por isso, aquele momento de encontro marcou a vida deles. Isso que tem que acontecer no sacramento da iniciação cristã. É isso. Eu quero acolher aqui, Excelência, o diácono Jorge Luiz Paixão, ele é daqui da minha cidade, de Nilópolis, da paróquia Nossa Senhora da Conceição. Diácono, sua bênção. Seja bem-vindo a esse momento de partilha. Excelência, eu tenho uma pergunta, porque isso sempre me chama a atenção na vida da igreja, porque eu participo do grupo de oração, sou membro do movimento da renovação. Na minha paróquia, a questão dos círculos bíblicos, essas pequenas comunidades. E a gente começa a viver isso também
na realidade de grupo de oração e a gente observa como que isso tem sido eficaz, não é, para a formação, para o crescimento e até para um despertamento vocacional. Eu queria saber do senhor se a importância dessas pequenas comunidades para o processo vocacional, ela contribui e de que maneira que ela contribui? Eu acredito que a gente trabalhando, fomentando esses momentos, essas pequenas comunidades, círculos bíblicos, grupos de oração, nas ruas, nas casas, isso vai criando proximidade, afeto, aconchego. Isso ajuda muito, porque assim as pessoas ficam mais receptivas, porque se sentem, as pessoas se sentem como que valorizadas na sua experiência de fé, seu encontro, não só ouvindo, elas têm a oportunidade de falar da sua vida, da sua experiência, da sua caminhada, e a gente precisa escutar mais. Às vezes a gente vai para as pessoas dizendo assim, eu tenho muita coisa para dizer, como se assim, eu vou resolver todos os problemas dela. E ao contrário, as pessoas querem ser ouvidas. Se nós fizermos isso na partilha da palavra, nessas pequenas comunidades, nos grupos, interagindo com essas pessoas, vai surtir muito mais efeito. Então tem que acontecer mesmo esses momentos de encontro e formação. E aí vai suscitar vocação, experiências profundas de familiares, verdadeiras, vocações autênticas de missionárias, evangelizadoras, sacerdotais, religiosas. Com certeza vai acontecer. Porque nós estamos dando oportunidade que as pessoas se abrindo, recebem também, acolhem o momento da ação do Espírito na vida delas. Por isso a gente tem que... o documento da igreja fala de comunidades eclesiais missionárias justamente para que nós despertemos esse momento de abertura para que as pessoas possam trazer um pouco da sua própria riqueza pessoal, que cada um tem, para o anúncio da mensagem do Evangelho. Estávamos muito fechados naquela questão, né? Eu falo e você ouve. Agora, nós, missionários, vamos aprender a ouvir também. Porque as pessoas têm a simplicidade das pessoas, as experiências profundas, dolorosas, difíceis, têm muito a nos dizer também. Eu acho que se a gente fizer essa experiência, deixando de lado nossa pensamento um pouco professoral, nossa, eu me preparei, eu sou coordenador, eu sou bispo, eu sou padre, etc., a gente pode estar perdendo a oportunidade de também ser evangelizado, reevangelizados na nossa experiência do encontro com as pessoas. Se nós fizermos isso, acho que vai ajudar bastante no despertar missionário, evangelizador, testemunhal, que tanto necessitamos no mundo de hoje. Maravilha. Os irmãos estão dizendo aqui, Excelência, vivenciamos isso também nas novenas de Natal, a oportunidade que se tem. Tem uma fala muito interessante que ele dizia para nós. Vamos fazer a novena de Natal também na casa das pessoas que não vão à igreja, não só do seu grupo, da sua pastoral, justamente para ter essa dimensão missionária da igreja estar perto do povo. E uma coisa muito bonita, não é uma pergunta, mas é uma contribuição, nesse tempo de pandemia, Excelência, como que nós estamos vendo ações bonitas de partindo do clero, dos leigos, padres que estão se esmerando para estar próximo do povo, para, com toda a segurança, celebrar, administrar os sacramentos. Isso tem sido algo muito positivo. E no meu coração, eu observo que é um tempo de oportunidade que Deus está permitindo que nós voltemos a viver um pouquinho aquilo que a igreja primitiva vivia. Vede como eles se amam, não haviam entre eles necessitados. A oportunidade de uma experiência de solidariedade, de anúncio, de testemunho. Isso tem sido muito bonito. E o que me chama a atenção e uma preocupação também, é o pós-pandemia, né? Como estaremos nesse pós-pandemia para acolher tantas pessoas machucadas, feridas, que durante esse tempo viveram tantas realidades, a realidade do luto, do desemprego, a realidade da desesperança. Queria, por favor, se o senhor puder, comentar um pouquinho sobre isso. Isso, a sua reflexão é muito oportuna. Inclusive, eu quero ressaltar quantos padres correram risco para poder atender
os seus fiéis, né? Risco mesmo de ser contaminados, como foram contaminados muitos padres, alguns morreram, até bispos. A gente vê como que a coragem, o profetismo, o testemunho de muitos religiosos, leigos também, que, é claro, nós temos que ter precaução, evidente, mas não deixaram, não abandonaram o seu povo, não é? Isso é muito bonito. E é verdade que você está falando, pós-pandemia, como vai ser? Com essa onda de pânico, com tantas preocupações que foram surgindo, e a fome, a miséria que pode acontecer aí, a catástrofe social. Nós somos chamados agora, nós temos que nos preparar para que a igreja, nessa realidade aí, possa ser uma presença de testemunho, de renovação da esperança, de solidariedade, de compromisso com o reino, indo ao encontro dos irmãos, portas abertas, igreja que sai, que entra, daqueles que entram, se abastecem e que saem para anunciar o evangelho. A igreja já está fazendo isso. Muito. Logo depois da pandemia, todo mundo preocupado, como vai ser, até a manutenção da igreja, como que vão fazer. Mas não deixou a igreja de continuar com a contribuição de seus fiéis, o povo muito generoso, continuou arrecadando alimentos, fazendo trabalho social, campanhas, ajudando-se mutuamente, como cresceu a solidariedade. Então, eu vejo, dentro desse contexto da pandemia, muitos sinais bonitos, maravilhosos de testemunho, de amor, de fraternidade, e que vai perdurar diante dessa realidade difícil pós-pandemia que teremos que enfrentar. Até mesmo despertar para a vida comunitária das pessoas vai demorar. As pessoas que preocupadas, né, com toda essa situação, nós devemos, então, nos colocar de joelhos em oração, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine, como pastores da igreja, servir o povo de Deus com esse discernimento. Possa ajudar a todos, cada um fazendo a sua parte. Tenho certeza que o Espírito Santo vai iluminar a igreja para que nós possamos responder bem a esses novos desafios, não para a nossa vanglória, mas para que o reino da palavra de Deus possa inundar toda essa experiência, trazendo muito conforto, força e coragem àqueles que precisarem. Excelência, nós estamos chegando já ao final da nossa live, né? As perguntas não temos mais. Se o senhor quiser fazer as considerações finais, a oração final, várias pessoas colocaram aqui nos comentários pedido de oração por portas de emprego, por saúde, né? Tantos pedidos que estão sendo apresentados aqui agora. Então, quero concluir agradecendo mais uma vez a oportunidade. Conto com as orações de todos vocês. A nossa missão, ao que muito foi dado, muito será exigido, né? Essa questão da missão episcopal, do serviço, da responsabilidade. Então, as orações de vocês, a gente precisa muito, querido povo de Deus. E agradecer essa oportunidade. Essas orações vão ser, com certeza, os pedidos, preces das pessoas. Estamos apresentando ao Senhor, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, especialmente os que estão lutando para superar esse vírus, famílias enlutadas. Estamos lembrando essas famílias, as vítimas da pandemia, rezando pelas almas desses entes queridos. Estamos rezando pelos enfermos, pedindo pelas famílias, pelas pessoas que estão tendo muita dificuldade nesse momento, por conta da depressão, do desânimo, do cansaço, da falta de perspectiva da vida. Incluímos todas essas intenções, que o Senhor, sua misericórdia, olhe por cada um de vocês, dê muita força, coragem e ânimo e nos sustente cada vez mais. O Senhor é a nossa força. Se Deus é por nós, amém, quem será contra nós? Quem será contra nós? Então, concluo mais uma vez pedindo Nossa Senhora, Mãe da Igreja, Nossa Senhora da Saúde, que interceda por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre.
Amém. Muito Amém. obrigado mais uma vez. Sejamos unidos à oração. Um bom descanso a todos. Excelência, muito obrigado pela sua disponibilidade. Conte com as nossas orações e com a nossa amizade. Sua bênção e que Nossa Senhora o guarde e o proteja. Que toda a Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda seja alcançado pela intercessão de Nossa Senhora, bem como pelo seu pastoreio. Muito obrigado. Amém. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.